Onaia aborda essa garota, pergunta se está tudo bem e fala que ela é incrível e em seguida pergunta o que ela disse. E ela fala que precisa ir. Ele pergunta para onde ela vai com tanta pressa e ela diz que é em um lugar logo ali na frente. Ele pergunta se ele pode falar com ela rápido e diz que o nome dele é Naia. E em seguida ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. E dentro do carro ele fala que ela está voltando e que nós vamos ver o que ela vai dizer. E quando ela chega perto dele, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta para onde ele estava indo e já ele pergunta por que isso importa. Ela fala que não entendeu e já ele pergunta por que agora isso importa. Então ela pede desculpas por ter sido rude com ele no começo. Ele fala que tudo bem e diz que se ela precisava ir, tudo bem. Ela pergunta se o carro é dele ou se é alugado. Ele a questiona o porquê da pergunta e fala que na verdade esse é apenas um dos carros dele. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz que só estava indo no shopping encontrar as amigas dela, mas que elas podem esperar. Ele pergunta esperar pra quê e fala que ficou muito claro que ela não estava interessada em conhecê-lo. Então ela pede desculpa, mas ele fala que isso não é o suficiente pra ele. Ela pergunta se não é e pergunta o que seria o suficiente. Ele diz que vai sair do carro. Ele pergunta o nome dela e como ela fala um apelido, ele pergunta o verdadeiro nome dela. Ela diz que o nome dela é Ariana e ele diz que o nome dele é Naia. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e ele pergunta se ela é dali mesmo de Houston. E como ela fala que mora ali há 11 anos, ele fala que ela conhece bem o lugar e que ela poderia mostrar o lugar pra ele. Ela fala que é claro e pergunta se é o primeiro dia dele ali. Ele diz que sim e pergunta o que tem de bom pra fazer hoje à noite. Ela cita ali alguns lugares pra ele, mas ele fala que ele é um cara mais discreto. Ela pergunta se ele prefere jantar e ele diz que isso parece mais a cara dele. Então ela diz que ali tem muitos bons restaurantes. Ele fala que ela é muito linda e pede para ela dar uma volta. Ele fala para ela entrar e diz que ele já está ficando com calor ali fora. E depois de um bom tempo ali dentro do carro conversando com ela, nesse momento ele pergunta se ela acha justo que num relacionamento os dois dividam as contas do casal. Ele fala que ele já está vendo que ela nem sequer vai responder a pergunta dele e que ele já imaginava que ela não era a pessoa que ele está procurando. E em seguida diz que ela é interesseira. E ela pergunta se ele acha que ela é interesseira. Ele fala que com a atitude dela desde o começo ele só pode pensar que ela é interesseira. Ele fala que ele acha que continuar essa conversa é perder tempo. Ela diz que ele está sendo rude, mas ele fala que só está sendo sincero e que tem um lugar que ele precisa ir. Ela pergunta para onde ele vai e ele fala que não importa e deseja uma ótima vida para ela. Ela fala que não está gostando da forma que ele está falando com ela e ele diz que ela não precisa gostar e que ele também não gostou da maneira que ela falou com ele no começo. E em seguida ele pergunta por que ela ainda está no carro dele. Ele fala que se ela não gostou, ela pode sair e que ele vai encontrar outra pessoa que queira estar com ele. Ela fala que vai sair do carro dele e que ela deseja que ele se divirta. E já ele deseja um ótimo dia para ela. Holanda aborda essa garota e fala que ela é muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E como ela fala que está bem, ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que está tudo bem com ela e pergunta se está tudo bem com ele. Ele fala que está tudo bem e se apresenta para ela. E depois que ela fala que precisa ir, ele pergunta para onde ela vai. E ela fala que vai encontrar as amigas dela. Ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que tem namorado. Então ele pergunta por que o namorado dela deixa ela andar a pé. Então ele pede o número dela, mas ela fala pra ele que ela não tem telefone. Ele fala que ele acabou de ver o telefone na mão dela. Mas percebendo que realmente ela não estava interessada, ele deseja um ótimo dia pra ela. E agora, quando ela volta perguntando se o carro é dele,
Ele fala que com certeza, já que a chave está na mão dele. Então ela pergunta onde ele estava pensando em levá-la. Ele fala que na verdade não estava tentando levá-la para nenhum lugar, só queria conhecê-la, mas ela não deu nenhuma chance para ele. E quando ela fala que pensou melhor e que gostaria de conhecê-lo, ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e lembra que ela acabou de dizer que tinha um namorado. Ela fala que realmente tem namorado, mas que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Então Landon fala para ela que realmente isso não é da conta dele. Quando ela pede uma carona para ele, ele pergunta por que ele faria isso. E já ela pergunta se ele não gostaria de ter o número dela. Ele fala que tentou pegar o número dela, mas ela disse que nem sequer tinha telefone. E depois que ela pergunta se eles poderiam continuar a conversa dentro do carro, o Landon acaba aceitando. E dentro do carro estava indo tudo muito bem, até o momento em que o Landon fala para ela que na mesma hora que ela viu o carro dele, ela resolveu mudar de ideia. E fala também que nunca ficaria com ela porque ela é muito interesseira. Ela pergunta se ele aborda garotas aleatórias na rua só para depois chamar de interesseira. E quando o Landon fala para ela que está sendo filmado, ela fala que é muito bonito o que ele está fazendo. E fala também que se ele postar esse vídeo no YouTube, o advogado dela vai tirar tudo o que ele tem. Ele fala que não se importa e pede para ela dar um fora do carro dele. O Nate aborda essa garota e pergunta se está tudo bem. E como ela não responde, ele pergunta se ela tem namorado. E depois que ele pergunta o nome dela, ela pergunta por que ela precisa dizer. E já ele fala porque ele está tentando conhecê-la. E como ela vira as costas para ele, ele pergunta se é assim que vai ser. E em seguida deseja para ela um ótimo dia. Mas agora ela se aproxima dele, fala que gostou muito do carro dele e pergunta se ela pode entrar. E ele diz que sim e pede para ela dar a volta. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que ela é de Miami. E como ela fica olhando para a roupa dele, ele pergunta se tem algum problema com a roupa dele. E depois que ela fala que não gostou da roupa dele, ele pergunta se não combina com o carro. Ela fala que o carro dele é muito bom, mas que ele deveria comprar roupas melhores. E já nesse momento ele pede para ela ser sincera e pergunta se ela veio por ele ou pelo carro dele. Ela fala que viu o carro e que parecia bom, por isso ela decidiu voltar. O Nate fala para ela que se eles levarem isso adiante, eles vão estar perdendo o tempo um do outro. E depois que ela fala que provavelmente, ele fala para ela sair do carro, que ele vai almoçar sozinho. Ela pergunta se ele está tentando colocá-la para fora. E já ele diz para ela que ele acha que ele foi claro. Ela fala para ele ter um ótimo dia e ele deseja o mesmo para ela.